Dale pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram. Esse vídeo é patrocinado pela FUT Fanatics, então vá no link que tá na descrição do meu vídeo e confira as ofertas. Esse mês tem o aniversário da FUT Fanatics, então vai ter muitas promoções, muitos descontos, então dá uma conferida no link que tá na descrição do meu vídeo, que isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Eu venho aqui fazer uma lista com vocês de jogadores que tem que ficar em observação para a próxima temporada. Jogadores que provavelmente alguns serão negociados, obviamente, e outros que tem que ser avaliados, Não dá pra gente também passar pano para todo mundo, achar que esse elenco é suficiente, porque o nosso elenco é muito fraco. E para a próxima temporada o Inter tem que fazer uma renovação, principalmente no banco de reservas, pois o nosso banco é muito fraco. E tem alguns jogadores aqui que a gente tem que deixar em observação e outros a gente vai ter que se livrar, pois não tem mais condição alguma de jogar no time do Inter, se o Inter quiser ganhar alguma coisa. Se não quiser ganhar nada, então continua com essas porcarias aí, fica lutando para não cair, ou fica lutando aí para ficar em meio de tabela no máximo, que é isso que o Inter vai conseguir, nem gauchão ganha. O primeiro nome aqui na minha lista, obviamente, o pior de todos, na minha opinião, é o Kehler. Kehler é um dos piores goleiros que eu já vi no Inter. Kehler tá falhando muito mais do que falhou, por exemplo, o Daniel ano passado. E mesmo assim continua tendo oportunidades. Eu quero entender o porquê a direção, o Grossi e tudo mais falam tanto do Antony, falam tanto do Emerson Júnior e os dois não recebem oportunidades. E continuam mantendo o Kehler jogando. O Kehler tomou um frangaço novamente contra o Bahia. Todo gol que ele toma é um frango, é inacreditável. Para vocês verem, olhem na imagem aí. Onde ele estava na hora do chute do Biel? Estava praticamente no lado contrário, ficou com o canto inteiro exposto. Ele tem um problema de posicionamento gravíssimo. Não é à toa que ele tomou 3 gols de cobrida seguidos. Um do Soares, um no jogo contra o São Paulo e outro no jogo contra o Atlético Paranaense. 3 gols iguais. 3 gols iguais. Então não tem condição mais de jogar no Inter. Pelo amor de Deus, já era pra ter se livrado desse cara. O Inter só não tá numa situação pior porque o John salvou o Inter por muito tempo. Porque se fosse pelo Kehler, o Inter já tava em penúltimo lugar. É o pior goleiro do Campeonato Brasileiro. Pior goleiro do Brasil atualmente. Nervoso. Quase falhou num segundo gol, possível segundo gol do Bahia. Cara, ridículo. Não dá mais. Outro nome aqui na minha lista é o Luiz Adriano. Não existe o Luiz Adriano jogar no Inter. Não existe. Ele tá velho, ele sentiu uma dor nas costas ontem, não tem mais condição, tá aposentado de atividade, acabou. O Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro e vai lá e contrata Luiz Adriano pra solução. Isso não existe, não existe contratar Luiz Adriano pra solução. Então deem um jeito de se livrar desse cara. Esse cara, a gente criticou tanto o alemão no início do ano. O alemão tem que voltar a ser alemão, o alemão tem que fazer isso, o alemão tem que fazer aquilo. O alemão é caneleiro, agora tá se mostrando ser o caneleiro que a gente sempre imaginou que fosse. Mas aí vão lá e contratam o Luiz Adriano, que é 1000 vezes pior. Dá saudade do alemão. O alemão pelo menos brigava no ataque, trombava, tinha um pouco de físico, preparo, sei lá. Mas o Luiz Adriano não existe. Ele é o pior atacante que eu já vi jogar no Inter nesses últimos tempos. Ele tá jogando um futebol nível Ariel, nível Trellis, pra baixo ainda, porque olha, tem momentos assim que parece que o Inter tá jogando com um a menos. Porque ele não marca, ele não ataca, ele não consegue voltar, ele não consegue fazer nada. O cara tá muito mal. Não tem condição. Próximo nome da minha lista é o cara que tem que ficar em observação, que é o Mercado. Muita gente vai falar, pô, mas o Mercado é o nosso melhor zagueiro. Mas o Mercado vai fazer 37 anos. O Mercado até mesmo não ia renovar esse ano. Talvez ele até vá se aposentar, ou vá pro Racing, vai pro River Plate, sei lá. É um baita de um zagueiro, é um bom zagueiro, tá jogando muito bem, mas tá chegando a idade, E o time do Inter também vem tomando muitos gols. Principalmente muitas vezes de bola aérea. Ele também é um cara que oscilou bastante no início da temporada, estava muito mal, agora voltou a jogar muito bem. Mas o Inter precisa de um cara assim, acima da média para ser titular do Inter. Até para ser reserva, beleza. Então eu deixo o Mercado em observação. Muito por conta pela idade avançada que ele já tem, que a gente não sabe se vai conseguir, pelo salário alto que ele ganha, 500 mil reais por mês. E talvez porque o Inter precise de um outro zagueiro. Uma característica um pouco diferente, por mais que o Mercado seja um bom zagueiro, um cara que seja mais alto, até mesmo pela questão da bola aérea, que o Inter toma muitos gols pelo alto. Então o Mercado, na minha opinião, fica em observação. Outro nome aqui na minha lista é o Moledo. Moledo, tá por doping, não pode nem treinar,
tá já velho, já vinha de lesão, tá aí. A maior parte do tempo ele nem aparece mais, então, na minha opinião, infelizmente não conseguiu ganhar um título importante pelo Inter. Paciência, né, pessoal? Paciência. O Inter tem que ir atrás de outro zagueiro. Eu gostava muito do Moledo, eu acho que o Inter tem que buscar um zagueiro com essas características de bola aérea, defensiva, forte, de boa imposição física também. Obviamente que saiba sair jogando, mas que tenha uma boa imposição física, que consiga fazer uma boa marcação, que o Inter consiga jogar atrás e sofrer legal, sem tomar gol de cabeça, sem tomar gol fácil, coisa que o Moledo fazia bem, coisa que o Moledo tinha uma boa marcação. E o Inter precisa de um zagueiro assim. O zagueiro tem que zagueirar primeiramente, depois tem que sair jogando frufru. Que nem eu acho que o Kudê gosta, assim, que nem Zé Gabriel e tudo mais. E o Kudê tem que botar isso em mente. Vai ter que ter um zagueiro mais rachador de lenha. Zagueiro que consiga proteger a zaga de verdade. Então, mas o Moledo, como tá nessa situação de doping e tudo mais, provavelmente nem vai jogar mais futebol. Então, né, é meio que o óbvio. Tauolara é o meu próximo nome na lista. Tauolara, jovem, mas muito preguiçoso, tinha um futuro muito bom pela frente, jogou muito bem no Brasileirão Sub-20, jogou muito bem na Copa São Paulo. Era um baita jogador promissor, mas não deu certo, não deu liga, não dá. Ele parece disperso, parece desligado. Quando tá jogando, eu não sei o que acontece. Então, na minha opinião, que vai ser feliz, que vai ser emprestado, que vai ser vendido, sei lá. Outro nome aqui na minha lista é o René. René falhou muito esse ano, América Mineiro, Fluminense, propriamente o River Plate também. E foi sendo salvo porque o time do Inter conseguiu o resultado, mas quando não conseguia mais o resultado, daí acabou ferrando, né? As duas eliminações, na minha opinião, foram na conta dele, tanto pro América Mineiro na Copa do Brasil, quanto também para o Fluminense na Copa Libertadores. Então, na minha opinião, não tem mais espaço para ele. A gente não pode ter um cara que, quando o bicho pega, compromete. A gente tem que ter caras que aguentem o rojão e que consigam jogar bem sem comprometer. Porque é nesses detalhes que o Inter acaba perdendo o título. E o Inter tem que ir atrás do Iago, né? Obviamente, vai ter que ir atrás de um outro lateral esquerdo. Outro nome aqui também na minha lista é o Estevão. Por motivo óbvio, eu acho que também é outro que tinha muito futuro. Mas tem que procurar seu rumo, ir para outro time e ter mais oportunidades, experimentar outras coisas novas, ter mais responsabilidades também em outros clubes. Então por isso que eu acho que ele deve ir para outro clube. Também tá queimado pelo aquele pênalti perdido e pelo gol perdido contra o Caxias. Não jogou mais, então vai para outro clube emprestado, vendido, sei lá. Campanharo também, outro nome que não deveria nem ter vindo. E pode ir pra casa do caralho, não joga nada, não ajuda, tanto que nem vem jogando mais. Péssimo jogador que era reserva na Chapecoense e virou solução do Inter como primeiro volante. Isso aí não existe, cara. Porra, é uma prospecção de mercado muito ruim tu contratar o Campanharo sem ver o passado dele, olhar só pelo campeonato turco que ele fez, que inclusive é um campeonato muito fraco também. Então, final do ano, ó, rala. Próximo nome é o Lucas Ramos, jogador que também eu imaginava que tivesse um bom futuro, mas não tem condição também. Tem que procurar seu rumo, abrir espaço para outros garotos aí, para outros guris, e que vai embora, seja feliz em outro clube e que vai emprestar, daqui a pouco mais consiga render algo para o Inter ganhar uma grana futura aí e conseguir vendê-lo, assim como a gente fez com o Nonato aquela vez, né, que foi pro Fluminense, conseguiu jogar bem, e depois o Inter conseguiu vendê-lo ainda lá pro Ludogorets lá, e o Inter conseguiu ganhar uma grana legal pelo Nonato. Outro nome aqui na minha lista é o Luca. Depois da expulsão de ontem, porra, pelo amor de Deus, né? Expulsão juvenil, deu uma cotovelada no cara, não vem jogando bem, não vem aproveitando as oportunidades, não vem conseguindo desempenhar um bom futebol. Um cara que já tem 20 anos, um cara que era pra estar, porra, empenhado, ainda mais sendo que o Luiz Adriano é o jogador que tá à frente dele no Inter, né? Porque não tá jogando merda nenhuma, ele não consegue ultrapassar o Luiz Adriano com toda a vitalidade dele. Eu acho que o Inter deveria emprestá-lo também, vai pra uma Série B, ou vai jogar num time pequeno aí que tá subindo da Série B pra Série A, pra pegar a rodagem, pra jogar bem. E daqui a pouco mais o Inter consegue uma grana por ele, ou ele volta melhor, mais experiente, pra que o Inter possa aproveitar o jogador. Mas de momento não dá. Não dá. O Inter vai ter que contratar outros atacantes, outros centroavantes mais afirmados, porque esses aí que estão jogando hoje, porra, pelo amor de Deus, né? Outro nome daqui na minha vista é o, porra, Jean Dias, né? Esse daí era o pior de todos, esse daí não deveria nem ter passado na porta do Beira-Rio. É um jogador que, na minha opinião, porra, pelo amor de Deus, 32 anos, nunca tinha jogado uma Série B, Série C, Série D, sei lá.
e do nada apareceu no Inter, pois a direção aceitou uma ideia ou ofereceu essa ideia para o Mano Menezes. E como queriam tanta austeridade financeira, contrataram o Gia Dias. Pelo amor de Deus. Só por isso daí o Barcelos merece perder essa eleição. Foi muito ridículo, foi muito patético. O cara só fez merda, cara. Puta que pariu. 90% da gestão dele só fazendo merda. Olha a contratação, Gia Dias. Nem na época do Melo como vice-presidente, olha que ele fez merda. Contratou muito jogador merda. Mas eu nunca vi o Inter contratar um jogador de 32 anos, ponta, que nunca apareceu em lugar nenhum, fez um campeonato aí mediano pelo Caxias, era reserva de um time da Série D ano passado, e do nada ele apareceu no Inter. Isso, olha, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável, é uma coisa que, pô, tinha que ser investigado, porque ou é muito mau caratismo ou muita burrice, cara. É muita incompetência, não tem condição de avaliar isso. E outro jogador aqui na minha lista também, mas aí mais em observação, agora, né, esses próximos jogadores aqui que eu vou falar pra vocês, é o Bruno Henrique, primeiramente. Como você sabe, eu não queria a contratação do Bruno Henrique na época que ele veio pra cá. Depois até eu apoiei um pouco a contratação dele, pois ele fez até inicialmente bons jogos. Mas lá no princípio, antes de ele ser contratado, eu falei, cara, ele já tinha saído mal do Palmeiras, ele já tinha ido mal aqui no Palmeiras, no final da passagem dele por aqui. Ele foi campeão brasileiro, mas depois no outro ano ele não conseguiu repetir o mesmo futebol. A torcida do Palmeiras tinha cobrado ele até na rua, até mesmo ele, a esposa dele na rua. Ele não estava jogando bem, ele não estava conseguindo desempenhar um bom futebol. Então não dá para arriscar em contratar um jogador assim, que já tá 5 anos mais velho do que naquela época. Naquela época ele já não conseguia mais desempenhar um bom futebol. Daí, 5 anos depois, tu vai lá e contrata um jogador que estava jogando na Arábia, que estava jogando numa época ainda que era essa época Cristiano Ronaldo, por exemplo. Que agora tá todo mundo lá. Se fosse agora, pô, agora tem Kanté, agora tem Neymar, agora tem Cristiano Ronaldo, agora tem vários outros jogadores. Mas era uma época pré isso. Daí qualquer jogador mais ou menos ia lá e se destacava. Não é à toa que eles foram campeões ano passado do Campeonato Árabe. E ele foi um dos maiores destaques de lá. E do nada esse ano, como eles começaram a abrir os cofres, né? Ele que, né, era um cara tão importante assim pro time deles, foi dispensado. Foi chutado de lá. Então não era pra ter vindo pra cá. Porque aqui é um futebol mais competitivo. Aqui é um futebol que tem que ter mais qualidade, tem que ter algumas coisas a mais aí, mesmo num futebol de aposentado, mas que agora tem um pouquinho mais de qualidade, pois contratar jogadores muito acima da média, os craques, ele foi dispensado porque ele não tem condições de disputar. Então, por que ele tem que servir pro Inter? Então não dá, né? Tem que ser avaliado até dezembro. Nico Hernandes também, eu gosto muito da raça do Nico Hernandes, algumas partidas que ele faz, mas ele é muito inconstante. Ele é bom por ser um zagueiro canhoto, mas ele não tem tanta altura assim. Ele às vezes faz boas partidas, mas às vezes ele faz partidas catastróficas, falhando muito, sendo muito nervoso, errando bolas assim extremamente fáceis, tomando dribles desconcertantes. Então tem que ser avaliado, por mais que ele seja jovem, mas ele tem a vaga de estrangeiro, né? Ele pega uma vaga de estrangeiro, então isso pode prejudicar um pouco o clube. Então tem que ser avaliado até dezembro, para ver o que ele pode ser feito, ou até pelo menos o final do gauchão, no máximo, e depois dar um rumo para ele. Outro jogador também é o Depena, que a gente tinha muita esperança que esse ano fosse o ano dele, já que ano passado ele jogou muito bem, foi o melhor jogador do Inter na temporada passada. A gente achou que o cara ia gastar a bola, que o cara ia fazer total diferença, e ele acabou não fazendo a diferença esse ano. Eu entendo que ele teve problemas familiares e tudo mais, mas, né, isso daí não pode entrar dentro de campo. Dentro de campo ele tem que dar o máximo, tem que dar o melhor dele, até porque ele recebe para isso, né? Então ele tem que fazer algo diferente e dar alegria pro torcedor colorado, coisa que ele não deu esse ano, depois de uma renovação e depois de ganhar um aumento bem considerável, né? Ele ganha muito bem no Inter. E por último o Dalber, né? Que ontem até saiu machucado, mas não fez uma boa partida. Inclusive, a única boa partida que o Dalber fez até o momento foi contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ele tem futuro sim, ele pode sim render muito mais, ele pode sim jogar muito bem no Inter, ele pode sim acrescentar e crescer muito mais, inclusive mais do que o René vem acrescentando e falhando menos talvez que o René. Mas ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de, né, mais preparo, talvez com uma pré-temporada.
e a avaliação dele tem que ser feita até o meio do ano ali, talvez, né, renovar, mas daí vai ter que renovar o contrato. Então vai ter que dar um jeito aí de até o final do ano ele conseguir entrar nos trilhos e jogar bola para conseguir uma renovação contratual. Então até lá tem ainda mais 11 jogos aí para mostrar alguma coisa. Obviamente nos próximos jogos ele não vai jogar, pois está machucado. Nos próximos 2 ou 3 jogos, mas depois ainda ele vai ter aí mais 8 ou 9 jogos aí para mostrar se ele tem condição ou não de jogar aqui no Inter. E vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Essa é a minha lista aí dos 14 jogadores aí que tem que serem avaliados e muitos desses nem precisam ficar, né? Então, se você gostou do meu vídeo, se você tem mais algum jogador que queira colocar na lista, ou se você tem algum jogador que você queira tirar da lista, deixe aí nos comentários. Curta meu vídeo também, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, pois ajuda muito no crescimento do meu canal, também para ser divulgado. Também esse vídeo é patrocinado, como vocês já sabem, pela Foot Fanatics, então vá no link que está na descrição do meu vídeo, lá tem promoções bem legais, ainda mais que esse mês é o mês de aniversário da Foot Fanatics. Então é isso, pessoal, até mais.